Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Vamos orar, querido Deus. Nós somos agradecidos pelo Senhor ter nos trazido na Tua casa, Pai, ter colocado nos nossos corações o Teu Evangelho e o desejo por Te servir, Pai. Não há nada próprio de nós, mas o Senhor nos encontrou, Pai. E aqui estamos para ter esse momento de comunhão contigo, louvar o Teu nome, Senhor. Nós não temos outra coisa a fazer, Senhor, a não ser estar na Tua casa, Pai. Ficar em casa não seria a melhor opção, mas vir na Tua casa, essa é a melhor opção, Pai. Por isso, ó Deus, nos rendemos a Ti e rogamos que o Senhor guie os passos de cada um, Pai. Tenha misericórdia de todos nós. E agora receba os nossos louvores e venha, ó Deus, partir o pão para as nossas vidas, e que cada um de nós possamos levar uma porção para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. E eu quero convidar vocês para ler no livro de Ezequiel, para quem tem a Bíblia, Ezequiel capítulo 33, versículo 30. E eu quero falar nessa noite o título: O cumprimento das Escrituras e profecias. A Escritura, nós sabemos que são profecias, né? A Bíblia, ela é um livro de profecias. Diz assim o profeta Ezequiel. Na realidade, Deus dizendo para ele, ele passando para as pessoas: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. E ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não a põe por obra. Mas quando vier isso, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Oramos uma vez mais. Querido Deus, toma o controle de cada coração, de cada mente, de cada espírito nosso, Senhor, e fala conosco uma vez mais, pois em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Pode sentar, irmãos. O cumprimento das profecias. Nós sabemos, como eu disse, que as Escrituras, ela é
um livro de profecia, desde Gênesis até Apocalipse. E Deus sempre tratou com o povo através, de profeta, os profetas do Velho Testamento, os profetas do Novo também, porque no Novo Testamento nós vemos Jesus dizendo: eis que vos envio profetas, apóstolos, e ele enviou. E muitas vezes essa passagem que nós lemos aqui, ela é bem típica, bem, vamos dizer assim, fala, da era em que nós vivemos. A era de Laodiceia, como diz em Apocalipse, que seria uma era, a igreja seria morna, nem fria, nem quente. E Deus, sempre antes do juízo, ele envia a advertência. E nesse tempo aqui você veja que Deus advertiu o povo, e é algo que você para pensar quão terrível era a condição daquele povo. E nós sabemos que as coisas que aconteceram na Bíblia são sombras, são exemplos, como a Bíblia diz, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Então veja o que Deus chamou a atenção de Ezequiel, dizendo, falando para ele a condição do povo. Ele disse assim: quanto a ti, quer dizer, quanto a você, Ezequiel, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas, nas casas, falam cada um com o outro, cada um com seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede da boca de Deus. Então, eles convidavam uns aos outros para vir ouvir a palavra de Deus. E também diz aqui: e ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra, pois lisonjeio com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eles ouvem, entra no ouvido e sai por outro. Eles ouviam, elogiavam inclusive, não eram os contra, eram o povo, a congregação ali de Israel, a congregação de Ezequiel, elogiava a mensagem. Mas a palavra vinha e corrigia, mas eles simplesmente saíam dali sendo a mesma coisa. Mas aí Deus diz: mas quando vier isso, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Quando as profecias se cumprirem, quando, vamos dizer nesse caso aqui, quando a mão de Deus pesar na mão deles, eles iam lembrar. Eles lembraram, Teve um profeta no nosso meio, mas nós não demos ouvido. E aí vocês sabem, eles eram levados cativo, vinha a perseguição, vinha isso, vinha aquilo, e eles simplesmente padeciam devido não dar atenção à palavra de Deus. E isso, irmãos, é algo que nos põe a pensar, a meditar e a olhar, sabe? Eu estava meditando, acho que foi sexta, sobre as escrituras, as profecias, que praticamente, quantas mil profecias já se cumpriu. Mas quando se cumprir, cada uma que falta ainda, eu quero poder dizer assim: graças a Deus que eu dei atenção. Eu não quero estar aqui para ver as duas oliveiras de Apocalipse em Israel. Eu não quero estar aqui para ver a terceira guerra rugir. Mas muitos e muitos não, infelizmente, não têm dado valor para o
oportunidade que nós temos de entrar no aprisco de Cristo. Mas muitas pessoas, quando se acordar, já aconteceu. Agora já não dá mais. Por isso que a Bíblia diz que Deus, quando Deus envia a sua palavra e a pessoa rejeita, então Ele permite a operação do espírito do erro para que então creia no erro. Sempre a palavra de Deus, ela produz dois resultados, de salvação e outro de perdição. Aqueles que aceitam é salvação, os que rejeitam é perdição. E toda a palavra de Deus nunca caiu por terra, nunca voltou vazia. Às vezes, muitas delas demorou milênios para vir à existência, mas veio. Podemos começar lembrando lá do Jardim do Éden, quando a raça humana caiu e Deus pôs aquela sentença na serpente e aquela promessa, quando Ele disse que da semente da mulher, a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente feriria o calcanhar. Lembra, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar, porém ela te ferirá a cabeça. Era uma sentença que o diabo tinha recebido. Quantos anos passou? Quase 4.000 anos. Mas se levantou Jesus Cristo e cumpriu a promessa. Isaías, 700 e poucos anos antes, profetizou de Cristo, profetizou de João Batista, Malaquias profetizou de João Batista, Malaquias profetizou do mensageiro do fim. Passou-se o tempo, mas não caiu por terra. Por isso, nós lembramos que Isaías disse: eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Em Mateus diz que traduzido é Deus conosco. Também disse que esse filho seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aquilo ficou registrado nas Escrituras, num tempo em que não existia internet, que não existia gráfica, mas ficou nos pergaminhos. E nos sábados, quando o sacerdote ia ministrar no templo, ele lia Isaías 7:14. Ele lia Isaías 9. Essas profecias do Messias: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Passou 100 anos, 200 anos, 300 anos, 700 anos mais um dia, o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse: salve, agraciado do Senhor. Por isso, a Bíblia diz, creio que é Pedro que nos diz, que nos últimos dias se levantariam homens escarnecedores e diriam: onde está a promessa da vinda do Senhor? Desde que os nossos pais morreram, quer dizer, há essa promessa e a coisa segue igual. Porém, eles ignoram, disse Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos. Ela vem se cumprindo. As promessas vêm se cumprindo. As profecias vêm se cumprindo. E eu fico feliz em estar atento à palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, e que nós possamos estar do lado daqueles que não são pegos desapercebidos. Quando a profecia de João Batista se cumpriu, o povo queria saber quem ele era, não sabendo quem ele era, os sacerdotes mandaram príncipes para perguntar para ele: quem és tu? Eles querem saber
Os príncipes querem saber, nós queremos saber quem é você. Você é o profeta? Você é Elias? Você é o Cristo? Eu disse, não. Então quem você é? Para que nós voltem e diga para quem nos mandou dizer, perguntar. Eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Isaías 40, né? João Batista estava convicto do que ele era, porque ele tinha uma conexão com Deus. E nós devemos ter essa conexão com Deus, dia após dia, estar na presença de Deus. Mas, infelizmente, o povo, a maioria, nunca compreendeu. Por isso, o povo, nós olhamos o povo do Velho Testamento, mesmo que eles vinham à casa de Deus, ouviam e não colocavam por obras, né? Mas ao menos eles estavam ali e eles sabiam que havia uma profecia. Muitos não tiveram colírio espiritual para ver, olhos espiritual. Não tiveram a percepção, não tiveram a graça, não tiveram o empenho. Foram rebeldes, foram incrédulos e não puderam ver. Mas sempre a palavra de Deus estava sendo ministrada. A ponto que chegaram para Jesus, os discípulos disseram, por que dizem os escribas e fariseus que é mistério que Elias venha primeiro? Malaquias fala de João Batista, Malaquias fala do irmão Brana, como Elias que viria. E eles queriam saber, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Se ali estava Jesus, né? Jesus disse, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. Se eles estavam perguntando na atualidade, por que é mistério que Elias venha primeiro, futuro? Jesus, sim, é verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Essa pergunta Jesus respondeu de quem? Do irmão Brana? Do mensageiro restaurador, que veio restaurar os ensinamentos bíblicos, a doutrina dos apóstolos. Mas Malaquias 4, versículo 5 em diante, fala de 2 mensageiros, 2 profetas. E a pergunta foi feita de 2 profetas, porque dizem os escribas e fariseus que é mistério que Elias venha primeiro. Porque a Bíblia diz, em verdade, Elias virá e deixa eu ler para vocês aqui, bem na íntegra, Malaquias. Eis que vos envio o profeta Elias, antes do dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então era essa a pergunta que eles estavam fazendo. Por que dizem que é necessário Elias vir primeiro? Então, muitos dizem, não, mas ali falava de João Batista. Mas qualquer um entende, né? Se fosse João Batista, ele ia fazer e desfazer. Porque ele ia converter o coração dos pais aos filhos, depois, de novo, desfazer, convertendo o coração dos filhos aos pais. Mas ele falava de 2 mensageiros. Essa profecia que já está cumprida, que entre um cumprimento e outro levou quase 2000 anos, mas cumpriu. E uma falava de João Batista e outra falava do mensageiro do final, que restauraria todas as coisas. Então Jesus responde, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram e fizeram tudo o que quiseram. Quer dizer, Elias virá, mas para vocês já veio e vocês não conheceram. Porque ele já havia sido morto. Na realidade, houve no nosso meio um profeta naquele caso lá.
porque ele já tinha sido morto. Mas para o futuro havia uma promessa que Elias viria. Para quê? Para preparar um povo especial, zeloso e de boas obras. E aí nós vemos as Escrituras sendo cumpridas, profecias que foram feitas há mais de 2000 anos atrás, cumpriu agora no nosso tempo. Daniel escreveu, Daniel 12, né? Que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Pensa como que era nos dias dele. Pensa como que era 100 anos atrás, há 200 anos atrás, a carroça. Mas nos últimos dias, como disse o profeta Daniel, a ciência se multiplicou, mostrando um sinal que a vinda de Cristo está aí. Nos últimos dias Deus haveria, como diz Apocalipse 10, versículo 7, mas na voz do 7º anjo se cumprirá todo o segredo de Deus que anunciou o seu servo profeta. E o 7º anjo veio revelando, mostrando os 7 selos, semente da serpente, e convertendo, como disse em Malaquias, o coração dos filhos aos pais. João Batista, ele veio converter o coração dos pais aos filhos. Os pais da lei aos filhos da graça que estava nascendo. William Branham veio, o profeta desse último dia, veio converter o coração dos filhos da graça à fé dos pais apostólicos. Cumpriu? E você teve a graça de ver e abraçar? Graças a Deus. E quando as demais, quando me veio essa inspiração, a minha mente deu uma viajada em todas as profecias e ela veio também nas que falta se cumprir. Falta algumas ainda. Mas eu quero estar do lado de Cristo quando ela se cumprir. E para ficar claro para nós, veja como Deus não esconde nada. Só não vê quem não quer, porque não valoriza os cultos, não valoriza isso. Infelizmente, muitos dirão, felizmente primeiro, né? Felizmente muitos dirão, graças a Deus que eu dei atenção. Mas, infelizmente, muitos dirão, passou, aconteceu, e eu não dei atenção. Não adianta vir na igreja, a porta vai estar fechada, porque eu não quero estar aqui para pregar para virgens nécia, não. Não quero e não vou estar. Mas muitos, quem sabe, correrão para a igreja, mas não vai haver mais, não vai haver mais graça. Eles vão ter que comprar. Vão e compre. Comprar como? Com a vida, com o sangue que as virgens nécias padecerão. Realmente aconteceu. O arrebatamento que tanto se falava aconteceu. Mas não dei conta. Como o centurião, né? Quem sabe cuspiu em Jesus, bateu em Jesus. Mas quando Jesus expirou e ele viu a terra naquela prostração nervosa, porque o Criador estava morrendo, a terra tremeu, o sol se escureceu, ele olhou e disse, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas já estava sem vida. Mas o ladrão da cruz, antes dele ficar sem vida, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então nós vemos que Deus tem trazido a sua palavra, irmãos, de forma tão clara,
E aí eu me ponho a pensar, o que falta para acontecer o arrebatamento? Eu não sei. Mas o que eu sei é o que diz a Bíblia, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas uma coisa eu sei, que se o rapto não acontecer, enquanto eu viver, eu vou ao encontro dele. E depois, quando, minutos antes, segundos antes de acontecer o rapto, os salvos em Cristo da noiva ressuscitarão. Então nós não vamos perder. E Deus tem deixado tão claro, né? Tão claro, as profecias, e nesse tempo elas estão afunilando. Porque você vê as profecias do próprio Cristo, dizendo como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será na vinda do Filho do Homem. Está. Você vê Daniel dizendo, nos últimos dias, a ciência se multiplicará. Está. Profecias de milênios para trás. Mas agora a coisa está ligeira. Está rápida. Por isso, irmãos, uma pessoa, quando ela recebe a revelação da mensagem, ele não presta mais para denominação. Ele pode muitas vezes não dar conta, mas ele sabe que aquilo é verdade porque é tão claro. É como tirar o véu, é como acender a luz. Agora pensa você, 1933. Nós estamos em 2025. Se alguém for rápido de cabeça, pode fazer a conta de quantos anos? 50 e poucos anos, ou mais. Pensa você como era a civilização em 1933. Quando Deus já estava trabalhando através do seu mensageiro para preparar uma noiva. Para dizer para o povo, a vinda de Cristo está próxima. A coisa está mais perto do que nós pensamos. Mas aí Deus, pela sua bondade, para deixar clara a coisa, em 1933 mostrou para eles 7 eventos que aconteceria antes do rapto. Profecias que levaram mais de 2000 anos para acontecer, como a de Daniel. Mas a do irmão Branco é tão rápida, né? Por aí, né? E aí, uma manhã antes dele ir à igreja, Deus mostrou esses 7 eventos que aconteceria antes da vinda de Cristo. A primeira seria que Mussolini invadiria a Etiópia. E aqui diz aqui, e diz, mas ele seria traído pelo seu povo, né, depois, e ele teria, também a voz profetizou um fim desastroso para esse ditador, onde haveria de ter uma morte horrível, e sua própria gente cuspiria nele. Quem contou isso por um? Deus mostrou. William Branham, avisa ao meu povo que antes da minha vinda vai acontecer 7 eventos. 1933, eu não sei qual o ano que Mussolini se levantou, mas é só pesquisar na história, você vai ver a foto dele ali e da mulher dele de pendurado, foram mortos pelo seu próprio povo. Cumpriu. Então, os irmãos que criam na mensagem naquela época, eles poderiam dizer, o primeiro sinal já aconteceu, falta 6. A segunda visão, 1933. A segunda visão é que o austríaco Adolfo Hitler declararia guerra. Alemanha contra o mundo. E aqui diz também que numa outra visão subsequente, numa outra visão, né, declararia que o presidente Roosevelt, haveria de declarar guerra contra a Alemanha e, ao fazê-lo, seria eleito para o 4º período na presidência. Se alguém lá pesquisar, você vai ver que esse presidente realmente foi eleito ao 4º mandato.
sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi encabeçada pelo austríaco Adolfo Hitler. Quando eu estudava, aí tinha uma pergunta da nacionalidade de Hitler. Tão fácil, né? E eu acertei, austríaco. Aí alguns colegas, como é que você sabia? Ué, o profeta disse, né, que era um austríaco Adolfo Hitler. É isso, né? Austríaco. E aconteceu. Se cumpriu. Vocês estão. Então, eu quero que vocês entendam que nós estamos vendo as profecias se cumprindo. E muitos rejeitando, como no caso de Ezequiel, mas há aqueles que aceitam. Vamos aqui relembrando, né, que você já sabe. Qual o terceiro evento que deveria acontecer antes da vinda de Cristo? Os três ismos: fascismo, comunismo e o nazismo. Os dois primeiros se acabariam em nada, que era o nazismo e o fascismo. Hoje, se dizer que é nazista, vai preso, né? Mas que o comunismo continuaria. Quem que está ainda aí pelo mundo? Comunismo. Aconteceu. A quarta visão, o tremendo avanço científico. O que é essa visão? Que haveria, antes da vinda de Cristo, o tremendo avanço científico. Como que eram os carros no tempo do irmão Branham? Tudo analógico, né? O que não é analógico é digital, para nós diferenciar. Tudo analógico, os ponteirão analógico, câmbio ali grandão, quadradão. Mas Deus mostrou, olha, William Branham, a ciência vai se multiplicar. E para você ver, vai ser, na visão, vou te mostrar como que vai ser os automóveis na época, no futuro. E ele viu aquele carro, formato de ovo, redondo, né? E sendo guiado sem intervenção humana por controle remoto. Aconteceu ou não aconteceu? Veja como é que está. Olha na internet, é só olhar ali. Tem uma demonstração que a condutora simula, né, que desmaiou. E o carro vai indo, ligando a seta, vai e estaciona sozinho. Estados Unidos, uns turistas brasileiros ficaram admirados porque chamaram um Uber que era conduzido sem a intervenção humana. Aí quando vê, chega aquele carro sem nenhum piloto, sem nenhum motorista. Encostou. Novidade? Novidade para nós, mas não para Deus. Não para o mensageiro, porque isso já tinha sido profetizado em 1933. Agora, alguns, desculpa dizer, incrédulos, né? A palavra certa é incrédulos, vem dizer que o mensageiro é falso. Acho que nunca uma pessoa que faz isso nunca conheceu realmente a mensagem. Conheceu intelectualmente alguma coisa, mas nunca realmente creu. Falso? Qual a falsidade dele? Se ser falso é mostrar o original, então eu não sei o que é falso. E a mensagem dele foi o quê? Trazer as profecias que se cumpriram, né, como profeta, mas como mensageiro, que é o que nos importa, como mensageiro, é nos trazer de volta a fé dos pais apostólicos. Nós temos que entender que o irmão Branham, ele era o quê? Profeta, porque profetizava, e mensageiro, que ele trouxe uma mensagem. Os demais, eles eram o quê? Reformadores. Lutero foi um reformador. Lutero apoiou a perseguição dos judeus, mas ele não era profeta. Ele tinha uma luzinha assim, ó, foi o que Deus mostrou. Wesley teve uma luz maior, os pentecostais uma luz maior ainda, mas Deus precisava realmente trazer a totalidade das Escrituras. Porque quando o colono planta algo,
ele vai querer colher aquilo que ele plantou. E a semente original foi plantada no Pentecostes, e Cristo, quando vier, vai levar o mesmo tipo de semente. Mesmo tipo. A igreja primitiva. Que Deus nos ajude a estar pronto para que nós possa, quando acontecer, o rapto, nós estar do outro lado. Quinta visão, a queda moral do mundo. E aí você volta, 90 e poucos anos, falar? Por aí. Você imagina como que era a vestimenta das mulheres? Será que alguém saía de shortinho na rua? Não existia isso. Era louca quem fazia isso, a polícia prenderia. Porque as pessoas estão dementes que faz isso. Não está no juízo natural. Não está. Se você percebe as pessoas com aquelas roupinhas curtinhas, mas elas ficam tentando puxar, porque algo diz para ela. E se você começar a falar de Deus, elas vão se tapar. Não é verdade? Porque algo vai mostrar para elas que elas estão erradas. Deus mostrou que antes da vinda de Cristo haveria uma decadência moral no mundo. E ele viu tipificado numa mulher nua somente como uma folha de figueira na frente. É o que está nas praias hoje. É o que está nas revistas hoje. É o que está na televisão, na internet. Essas porcarias. A sexta visão. Subjugação da nação americana, que se levantaria uma mulher na América formosa, porém cruel. Aí eu digo, de qualquer forma cumpriu. Porque o irmão Brana disse, eu não vou dizer o que ele não disse. Ele disse, eu não sei se será uma presidente, uma vice-presidente ou a Igreja Católica. Eu, na minha maneira de ver, não vejo cumprido na vice-presidente. Porque ela estava realmente de vestido de púrpura, né? Mas eu não vejo ela sendo cruel. Se ela foi cruel a algum ponto, então aí cumpriu, que eu não soube. Mas eu vejo mais diretamente nessa mulher que é tipificada a Igreja Católica. A Igreja Católica, porque ela sim é bonita por aparência, ela está em todo mundo, está em toda a cidade, toda a praça, ela é reverenciada. Quando um papa morre, os presidentes vão lá, tudo, para estar lá no funeral desse papa e assim por diante. Mas agora, em caráter de crueldade, ela é. Porque ela mata a alma das pessoas com o falso ensino, com o engano. E é o que se levantou na América. A América era o quê? Um país que foi desenvolvido sobre o cristianismo. Mas nos dias do irmão Brana, houve o primeiro presidente católico, que foi John Kennedy. Já não era normal, quer dizer, nunca tinha havido, né? E hoje eles estão por lá, com papas, com tudo isso, agora como o Papa americano e tudo mais. Eu vejo que se cumpriu sim. A sétima visão ainda não se cumpriu até onde nós sabemos. Por que eu digo até onde nós sabemos? Que pode ter se cumprido há pouco e a gente não soube. Quando o irmão Brana olhou para trás, ele viu crateras e fumaça sobre toda a terra da América. Não é que a América em si como um todo será destruída, mas serão pontos bombardeados. E quando, vamos dizer, o seu Putin resolver puxar o gatilho, ele vai puxar para valer. Porque ele sabe que a América é uma potência, tem as bombas atômicas, vai ser para valer. E aí vai se cumprir a profecia. E por que eu disse que
até onde eu sei não se cumpriu? Porque isso é questão de minutos. A hora que ele resolver lá puxar o gatilho, ou a Coreia do Norte. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu não vou esperar ver a 7ª para eu poder estar preparado. Porque, como eu disse, pode acontecer, cumpriu a profecia e às vezes a gente vai ficar sabendo lá no céu. Entende o que quero dizer? Porque é a última. O João Batista dessa era já foi enviado e, como disse Jesus para o seu povo, na verdade Elias já veio e vocês não conheceram. E hoje ele diria, na verdade Elias já veio e já foi. E muitos ainda não conheceram. Mas há algumas profecias que falta se cumprir. Mas a principal dela é aquela dos anjos. Quando Jesus foi assunto ao céu, subiu, os anjos desceram e disseram, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu, da mesma forma que subiu, ele voltará. E quando ele voltar, eu quero estar com ele lá em cima. Quando ele voltar, eu quero ir ao encontro dele, porque ele volta nas nuvens. Aconteceu o rapto. Eu quero olhar e eu estar ali. Aconteceu. Estamos nas nuvens. Agora nós vamos embora. Para os 3 anos. E aí vem a próxima profecia, a próxima escritura se cumprir, os 3 anos e meio de paz. Quero estar lá. Amém. Consequentemente, os 3 anos e meio de tribulação aqui, não quero estar aqui. Após isso, nós sabemos que, durante isso, nós sabemos que ainda é tempo, ainda existem as profecias para se cumprirem. Aí vem o milênio, que é um tempo de 1000 anos, que é uma profecia que vai se cumprir, como todas as milhares de profecias se cumpriu. Você está entendendo? E aí vai indo, até se cumprir as últimas, né, que é aquela que a Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, aonde será a segunda morte. Então, irmãos, que possamos estar no plano de Deus e olhar para isso e dizer, tantas profecias se cumpriu. O Messias foi enviado há 2000 anos e poucos atrás e eu criei. Como Jesus disse para Tomé, porque viste e creste, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E nós cremos. Deus enviou um mensageiro, nós cremos na sua palavra. E assim que possamos ir até o final, que Deus sempre, uma coisa que eu sempre tenho dito, sabe? Que nós devemos pedir a Deus, Senhor, me mantenha sempre no espírito correto. Que eu nunca dê lugar para espírito errado, seja lá o que for, porque tem de carroçada. Tem de carroçada. Mas que eu possa sempre ter a minha fé correta. Porque fraqueza nós temos. Mas se eu tenho uma fé correta, aquilo vai me colocar no centro. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, vemos as profecias se cumprindo nesses últimos dias, Senhor, de forma acelerada. E falta algumas ainda, Senhor. E a principal para nós é da Tua vinda. Mas quando o Senhor voltar, Pai, não nos pegue desapercebido, Pai. Não nos deixe, como diz o irmão Brana, se embaraçar com os embaraços dessa vida. Que possamos, ó Deus,
estar preparados. E a maneira de estar preparado, nós sabemos, é ter o Espírito Santo. Quando o Espírito de verdade vier, do Espírito Santo vier, Ele guiará em toda a verdade, em toda a palavra. Que nós possamos, ó Deus, pela Tua graça, estar prontos, Pai. Nós vemos muitos dormindo, Pai. E isso nos entristece, porque se não se acordar, quando se acordar será tarde, Pai. Porque logo a porta se fechará. Não nos deixe, Pai, dormir o sono dessa era. E acorde os nossos irmãos, Pai, que não têm dado valor, muitos, Pai. E é uma profecia, essa de Ezequiel, bem típica do tempo em que nós vivemos. Ouve a palavra, não põe por obra. Vai ao culto, mas a vida não dá testemunho. Mas o Senhor sempre teve as tuas luzes, ó Pai. Homens e mulheres que foram verdadeiros, que sustentaram a bandeira da cruz. E eu agradeço, Senhor, por ter o nosso povinho, Senhor, servindo a Ti. E que o Senhor mantenha cada um, meu Deus. Que se Tua vinda demorar ainda um pouco mais, que eles não venham desfalecer na fé, Pai, mas que eles possam manter, sabendo que um dia essa profecia vai se cumprir. E assim como todas as outras se cumpriram, a profecia da vinda de Cristo irá se cumprir. A profecia da ressurreição dos mortos irá se cumprir. Ó Deus, nos ajude, Pai, a permanecer sempre firme. Como diz o apóstolo, que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Como será ali, meu Deus? Quando nós olhar para trás e ver que a profecia, o rapto aconteceu, e nós estamos incluídos nisso, Pai. Ó Deus, quanto salto de alegria, quanto grito, quanto júbilo, Senhor. Por isso que os anjos ficarão olhando boquiabertos, sem compreender aquele regozijo. Fui perdido, mas fui achado. Fui perdido e fui salvo. Graças a Deus por ter ouvido a palavra do Senhor. Ó Deus, seja com cada um de nós, Pai. Não nos deixe ficar fora, Pai. Que possamos viver aquele hino que cantamos. Quando se fizer chamada, ali estarei. Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva teu povo em paz, ó Deus, guardado, dando uma boa semana. Que cada dia mais nossos irmãos sejam fortalecidos no amor de Cristo. E aqueles que estão à margem do caminho, Senhor, que eles possam ver o tempo que estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva teu povo em paz, guardado, dando uma boa noite a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos